professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 6º ano do Colégio Emaús. E aí, 6º ano, beleza? Bom, então nós vamos fazer a correção aí das atividades da última videoaula, tá? São questões bem simples, tá bom? E eu vou fazer com vocês aí hoje. Turma, antes de começar a fazer a correção, indico fortemente para vocês, tá? Para fazer este esqueminha, desenhar este esquema em uma folha do caderno, tá bom? É um mapa mental, como se fosse um mapa mental. O que é um mapa mental? É um desenho, tá? Que facilita a gente absorver o conteúdo, principalmente conteúdo que tem os nomes difíceis, tá? Como é o caso que a gente está vendo agora, né? Solidificação, sublimação, liquefação, são nomes que realmente são difíceis da gente aprender assim em uma videoaula. A gente vai aprendendo aos poucos. E quando você faz um desenho muito próximo desse daqui, né, parecido, não precisa ser exatamente igual, você vai fixando, né? Você escreve, desenha. Então você está estudando também enquanto você está desenhando, tá bom? Indico fortemente, tá? Principalmente quando vocês forem fazer os exercícios. Essa videoaula vai ter uns exercícios extras, tá? Eu vou falar aí no final da videoaula. E como que você faz então? Faz o desenhozinho aí num cantinho, uma folha, né? Faz o desenhozinho lá de um gelo, tá? Estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Aí, coloca umas setinhas, estado sólido para o líquido, aí você escreve fusão, do líquido para o gasoso, vaporização, né? E vai fazendo assim esses esqueminhas até terminar. É muito simples, tá bom? Vamos lá. Questão 1. Você pediu para explicar a fusão. O que é fusão? Bom, esta imagem é clássica, né? O gelo aí derretendo. Fusão, transição da fase sólida para uma fase líquida de uma substância ou uma mistura. Substância pode ser uma substância pura, né? Uma água pura, ou uma água potável, né? Qualquer tipo de transição de fase sólida para fase líquida, independente se é uma substância pura ou uma mistura, nós chamamos de fusão. Muito simples. Vaporização. Turma, uma coisa interessante para a gente falar é sobre a vaporização, evaporação e a ebulição, tá bom? Todas elas é a transformação do líquido para o gasoso. Só que cada uma vai ter uma diferença. A gente vai ver aqui agora. Bom, primeira coisa, no nome, dica importante, né? Depois que você fizer o desenho, né, a gente vai entender bem o nome. Vaporização, ou seja, eu estou fazendo vapor, tornando vapor, né? Então aí já fica fácil a gente lembrar, né? Vaporização, transformação do líquido para o vapor, ou então gasoso. Vapor é um outro nome para gasoso, tá bom? Podemos resumir assim. Então, transição da fase líquida para vapor de uma substância pura ou também uma mistura. Vaporização. Evaporação. Mesma coisa. Líquido para o gasoso. Vapor de uma substância pura ou uma mistura. Qual que é a diferença então, Renan? A evaporação a gente pode chamar de um processo natural. Por exemplo, está chovendo agora. Neste exato momento está chovendo aqui na minha casa. A chuva vai passar, vai ficar algumas poças ainda nas ruas, né, na terra, tá? Então a chuva foi embora, veio o sol, a poça de água ficou lá. Só que o que está acontecendo agora? Aquela poça de água, aquele líquido, vai começar a evaporar, né? Vai passar para o seu estado gasoso.
E isso é um processo natural, é o que a gente chama de evaporação. Agora, vaporização não. É quando a gente pega uma vasilha de água, né, leva ao fogo, eu estou induzindo a reação. Ou seja, eu peguei a vasilha, coloquei água e eu mesmo estou transformando, fazendo aquela transformação do estado líquido para o gasoso. Por isso que eu chamo de vaporização. A vaporização é um processo induzido. Eu estou induzindo o líquido a passar para vapor. Agora, a evaporação é um processo natural, tá? E a ebulição é a diferença no tempo. Ela é de imediato, tá? É quando ela passa de imediato, realmente rápido, do líquido para o gasoso. E não tem como isso acontecer? Tem. Por exemplo, você pega uma panela, tá? Por exemplo, se for uma panela de ferro que consegue reter muito mais calor, esquenta ela bastante, né? Eu estou dando um exemplo, tá, pessoal? Não é para fazer isso em casa, tá bom? É só um exemplo. Pega uma panela, ela vai esquentar bastante e você vai pegar um pouquinho de água só, tá? Um pouquinho de água e joga a água quando a panela estiver bem quente. Você vai perceber que a transformação do líquido para o gasoso é instantânea. Então a gente não chama de evaporação, não pode mesmo, porque é um processo induzido, mas também não poderia ser uma vaporização, seria uma ebulição, porque ela é realmente rápida, tá? Ela é de imediato, beleza? Aí lembrar sempre dos nomes, pessoal, tá? Vaporização, eu estou tornando vapor, isso facilita demais na hora da gente fazer uma atividade. Condensação, tá? Transformação da matéria do estado gasoso para o estado líquido, beleza? Então, lembra da última videoaula que eu disse que as partículas do estado gasoso são espaçadas, né? São longe elas ficam longe uma da outra. Então, eu estou condensando, tornando líquido. Condensação, tá bom? Condensação, transformação da matéria do estado gasoso para o estado líquido. Solidificação, também muito simples, só a gente observar na palavra. Eu estou tornando um material, uma matéria, um estado sólido, tá bom? Aí no esqueminha temos aí o estado líquido, setinha para a esquerda, para o estado sólido, gelo. Solidificação. A sublimação. Sublimação é a mudança do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido, tá? Então ela é instantânea também, tá, pessoal? A sublimação, representando aqui embaixo, essa última setinha aqui, tá? O que acontece? Ela é de imediato, sólido diretamente para o estado gasoso, ela não passa pelo líquido. Não pode acontecer isso? Sim, pode acontecer também. Mesmo exemplo, tá? Uma panela, tá? Esquenta essa panela antes. Essa panela vai criar um microclima lá dentro extremamente quente, ela já vai estar quente, né? Com a temperatura bem alta. E você pega e solta um gelo lá. De acordo com a temperatura, se ela estiver muito intensa, o gelo já começa a derreter e sem se transformar em líquido mesmo, você já vê a água evaporando, né? A água vaporizando, saindo, já tornando transformando o seu estado sólido para o estado gasoso. É a sublimação. Questão 8 e a questão 9, muito simples também, pedindo para explicar o que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Pessoal, é muito simples também, tá bom? A gente só tem que ter atenção. Ponto de fusão é o início da fusão, simples assim. Ponto de ebulição é o início da ebulição.
Muito simples, pessoal. É só isso. O que é ponto de fusão? Início da fusão. O que é o ponto da ebulição? Início da ebulição. Os fatores que vão estar relacionados a essas mudanças, a gente já sabe que é a temperatura, não é? Só que existem materiais e materiais, tá? Existem materiais que vão ocorrer a transformação aí, do sólido para o líquido, fusão, em uma certa temperatura. Outros, por exemplo, vão precisar de uma outra temperatura. Isso varia aí do material que a gente está falando, né? Se é uma substância pura, se é uma substância, se é uma mistura, né? Então, a temperatura interfere? Sim, mas o valor vai variar de acordo com o material que a gente está trabalhando. Aqui nessa imagem, eu coloquei os pontos de fusão e ebulição da água, tudo bem? Ah, Renan, então do óleo é o mesmo valor? Não, é diferente, tá? A temperatura vai variar, tá? Para transformar a água no seu estado sólido para líquido, eu preciso de uma temperatura aproximada de 0 graus. De 0 graus, o gelo já começa a derreter. Eu estou falando de água, entendeu? Mas, por exemplo, de um outro material, tá? De uma outra substância, pode ocorrer aí a fusão? Sim, mas em uma outra temperatura. Vamos ver o exemplo aqui da água. Ponto de fusão da água. Como a gente já viu, ponto de fusão é o início da fusão, tá? Transformação do sólido para o líquido. Da água, o ponto de fusão é de 0 graus, tá? Quando a gente retira lá o congelador, né? A forma de está lá no congelador, está lá a temperatura de -1, -2, -5 graus, talvez, né? Não sei ao certo. Mas se a gente retira esse gelo, a forma de gelo, ele sai de uma temperatura de -5 graus para uma temperatura ambiente. E aí vai depender das condições do dia, né? Do nosso ambiente, né? É muito difícil de ocorrer aí a temperatura de 0 graus, né? A gente não vê. Mas, por exemplo, você retira a forma de gelo que estava -5 para um ambiente de 20 graus positivos. É lógico que ele vai começar a derreter, tá bom? Então varia, mas a temperatura média é 0 graus, onde a água, estou falando só de água momentaneamente, irá transformar de sólido para o líquido. E de ebulição, né? Pegou o líquido, ligou lá no fogo, na panela, está esquentando. A água vai ficar esquentando até chegar na temperatura de 100 graus, tá? Para começar a passar para o estado gasoso, beleza? Então, o ponto de ebulição da água é de 100 graus. Se ela não atinge 100 graus, ela não se transforma para o estado gasoso. As questões 10 e 11 relacionando as substâncias puras e as misturas, muito simples também, a mesma imagem que a gente viu na última videoaula. A pura é só ela e a mistura é a mistura, como o próprio nome já diz, né? Duas substâncias ou mais nessa substância. Questão 2. Qual que é a diferença entre água potável e água pura? A água potável é a água que nós podemos ingerir. A pura, ela não vai ter outras substâncias, né? Ela é pura, somente a água, ela não vai ter sais minerais. E a questão 13, o que é soluto? Soluto é a substância que se encontra dispersa no solvente. E solvente a gente já viu, né? Comentei na última videoaula. Podemos falar que a água é o principal solvente da natureza. Por isso que a gente chama de solvente universal. É a substância que pode dissolver outras substâncias. Eu posso, por exemplo, então, pegar um solvente, água, e colocar um soluto nele. Dá um exemplo de soluto. Açúcar, tá? Que vai dissolver ali
no solvente universal, que é a água. Tá? Então, o soluto vai ser a substância que vai misturar ao solvente, né, formando aí uma solução. Soluto mais solvente. Conteúdo muito importante, a gente tem que saber disso. Tá? Pessoal, alguns exercícios extras aí, tá? Vou fazer a correção na próxima videoaula, beleza? Então, façam um esqueminha lá, simplesinho, né? Eu mostrei para vocês no início da aula. Façam essa questão 1, questão 2, tá? Muita atenção aí. Questão 3, questão fechada também, muito fácil de resolver. Questão 4, também fechada. Pessoal, as questões fechadas não precisa de copiar, tudo bem? Pode só marcar aí, questão 1, A, 2, C, 4, B, e a gente vai corrigir na próxima aula. A questão 5, para completar, quero saber em que fase que eu estou falando. Questão 6, questão 7, questão 8, questão 9, 10, 11, 12, 13 e 14. A 14 é mais difícil. Quero ver quem vai conseguir acertar. Beleza? Fechamos então a nossa videoaula de hoje. Bons estudos. Até a próxima videoaula. E lembre-se sempre, juntos no caminho certo.